Bom dia, gratidão a todos. Vamos para o capítulo de hoje, capítulo 22. O coração de uma imagem. Como leal esposa hindu, não quero me queixar de meu marido, mas gostaria muito que ele mudasse suas opiniões materialistas. Ele tem prazer em ridicularizar os retratos dos santos em minha sala de meditação. Querido irmão, tenho muita fé em sua ajuda. Para isso, suplicante, minha irmã mais velha, Roma, olhava para mim. Eu estava fazendo uma breve visita à sua casa em Calcutá, situada na Girish Vidyaratna Lane. Seu apelo me comoveu porque, na infância, Roma exercera profunda influência espiritual sobre mim e amorosamente tentara preencher o vazio deixado no círculo familiar com a morte de mamãe. Amada irmã, certamente farei tudo o que puder. Sorri ansioso por afastar a tristeza visível em sua face, em contraste com sua expressão habitualmente tranquila e alegre. Roma e eu oramos silenciosamente por alguns momentos, em busca de orientação. Fazia um ano que minha irmã havia pedido que a iniciasse em Kriya Yoga, na qual estava fazendo progressos notáveis. Tive uma inspiração. Amanhã, eu disse, vou ao templo de Kali em Dakshineswar. Por favor, venha comigo e convença seu marido a nos acompanhar. Sinto que nas vibrações daquele santo lugar, a Divina Mãe lhe tocará o coração, mas não lhe revele o motivo pelo qual queremos que ele vá conosco. Minha irmã concordou, cheia de esperança. Muito cedo, na manhã seguinte, tive a satisfação de encontrar Roma e seu marido prontos para a viagem. Enquanto nossa carruagem rangia ao longo da Upper Circular Road para Dakshineswar, meu cunhado, Satish Chandra Bose, divertia-se encarnecendo do valor dos gurus. Notei que Roma chorava silenciosamente. Alegre-se, irmã, murmurei. Não dê a seu marido a satisfação de acreditar que levamos a sério suas zombarias. Mukunda, como pode admirar impostores desprezíveis, dizia Satish. A própria aparência de um sadhu é repugnante. Ou é magro como um esqueleto, ou tão profanamente gordo como um elefante. Eu me sacudi de tanto rir, reação que aborreceu Satish. Ele se fechou em silêncio mal-humorado. Quando nossa carruagem entrou nos jardins do templo de Dakshineswar, ele sorriu sarcasticamente. Esta excursão, suponho, seria um plano para me converter? Como eu lhe desse as costas sem responder, ele segurou meu braço. Jovem senhor monge, disse, não se esqueça de tomar as devidas providências com as autoridades do templo para que nos forneçam o almoço. Satish desejava poupar-se de qualquer conversa com sacerdotes. Agora vou meditar. Não se preocupe com o almoço, retruquei secamente. A Mãe Divina cuidará dele. Não confio na Mãe Divina para me fazer nada, mas o torno responsável por minha comida. O tom de Satish era ameaçador. Caminhei sozinho para o pórtico fronteiro ao grande templo de Kali, Deus sob aspecto da Mãe Natureza. Escolhendo um lugar na sombra junto a uma das colunas, sentei-me na postura de lótus. Embora fosse apenas 7 horas da manhã, o sol em breve seria insuportável. O mundo foi se distanciando à medida que eu me absorvia em devoção. Minha mente concentrou-se na deusa Kali. Sua estátua deste templo, sua estátua neste templo de Dakshineswar foi objeto de especial adoração por parte do grande mestre Sri
Ramakrishna Paramahansa. Em resposta a seus ansiosos apelos, a imagem de pedra frequentemente assumia forma viva e conversava com ele. Silenciosa mãe de pedra, rezei, tu te encheste de vida para a súplica de teu amado devoto Ramakrishna. Por que não atendes também aos lamentos e súplicas deste filho teu? Minha aspiração fervorosa foi aumentando ilimitadamente, acompanhada de uma paz divina. Apesar disso, transcorridas 5 horas sem que a deusa que eu anteriormente visualizava me desse resposta, senti-me um pouco desanimado. Às vezes, a demora em atender às orações é uma prova que Deus nos submete. Ele, porém, mais cedo ou mais tarde se apresenta, assumindo a forma adorada pelo devoto persistente. Um cristão devoto vê Jesus, um hindu vê Krishna ou a deusa Kali, ou então uma luz que se expande se a adoração assumir aspecto impessoal. Abri com relutância os olhos e vi que as portas do templo estavam sendo fechadas por um sacerdote, de acordo com o costume, ao meio-dia. Levantei-me de meu isolado lugar, no pórtico, e fui para o pátio. A superfície de pedra era um braseiro ao sol, no sol a pino. Meus pés descalços foram dolorosamente queimados. Mãe divina, protestei silenciosamente. Tu não vieste a mim em visão e agora estás escondida no templo, por trás de portas fechadas. Eu queria oferecer-te uma oração especial hoje, em nome de meu cunhado. Minha petição interna foi instantaneamente deferida. Primeiro, uma deliciosa onda refrescante passou por minhas costas, foi até a sola dos pés, eliminando todo o desconforto. Então, para minha surpresa, o templo ampliou-se prodigiosamente. Sua grande porta abriu-se devagar, revelando a imagem de pedra da deusa Kali. Pouco a pouco, a estátua transformou-se numa forma viva, acenando-me sorridente em saudação, envolvendo-me emocionado em alegria indescritível. A respiração foi retirada de meus pulmões, como se extraída por uma seringa mística. Meu corpo tornou-se muito quieto, embora não inerte. Em êxtase, minha consciência se expandiu. Eu podia ver claramente vários quilômetros para além do rio Ganges, à minha esquerda, e distinguia por trás do templo os arredores completos de Dashkinswar. As paredes de todos os edifícios brilhavam, transparentes. Através delas, em áreas distantes, observei pessoas indo e vindo. Embora não respirasse e meu corpo se mantivesse em estado de estranha quietude, eu podia mover mãos e pés livremente. Durante vários minutos, experimentei fechar e abrir os olhos. Em qualquer caso, via distintamente o panorama inteiro de Dashkinswar. A visão espiritual, como raio-x, penetra toda a matéria. O olho divino tem o centro em toda parte e a circunferência em parte nenhuma. De pé, no pátio ensolarado, mais uma vez percebi que ao cessar o homem de ser um filho pródigo de Deus, de absorver-se num mundo físico de sonho, inconsistente como bolha de sabão, ele herda novamente seu reino eterno. Se o escapismo é uma necessidade do homem apertado em sua estreita personalidade, pode qualquer outra fuga comparar-se com esta para a onipresença? Em minha experiência em Dakshineswar, os únicos objetos extraordinariamente aumentados eram o templo e a forma da deusa. Tudo mais apareceu em suas dimensões normais, embora cada objeto
estivesse envolto num halo de tênue luz, branca, azul e matizes pastel de arco-íris. Meu corpo parecia de substância etérea, pronto para levitar. Tendo consciência perfeita do ambiente que me cercava, olhava à minha volta e dava alguns passos, sem perturbar a continuidade da beatífica visão. Subitamente vislumbrei atrás do templo meu cunhado sentado sob os galhos espinhosos de uma árvore sagrada, Bel. Sem nenhum esforço, podia discernir o curso de seus pensamentos. Sua mente, um pouco elevada pela santa influência de Dakshineswar, ainda se entregava a reflexões pouco amáveis sobre mim. Voltei-me diretamente para a graciosa forma da deusa. Mãe divina, orei, não podes modificar espiritualmente o esposo de minha irmã? A bela imagem, tão silenciosa, finalmente falou: teu desejo será concedido. Olhei feliz para Satish. Apesar de, instintivamente consciente de que algum poder espiritual estaria em operação, ele se levantou, ressentido, de seu lugar no chão. Eu o ouvi correr por trás do templo, aproximou-se de mim, sacudindo o punho. A visão que tudo englobava desapareceu. Não pude mais ver a gloriosa deusa. O templo perdeu sua transparência e retomou as dimensões comuns. De novo meu corpo se derretia sob os raios violentos do sol. Saltei para o abrigo do pórtico, onde Satish furioso me perseguiu. Consultei meu relógio. Era 1 hora da tarde. A visão divina durara 60 minutos. Seu tonto, exclamou meu cunhado. Ficou aí sentado de pernas cruzadas e de olhos vesgos durante horas. Caminhei de um lado para outro, observando. Onde está a nossa comida? Agora o templo está fechado. Você não comunicou nossa presença às autoridades. É tarde demais para providenciar nosso almoço. A exaltação espiritual que eu sentira com a presença da deusa continuava comigo. Exclamei: a Mãe Divina nos alimentará. De uma vez por todas, gritou Satish. Gostaria de ver a sua Mãe Divina nos dar comida aqui, sem combinação prévia. Assim que pronunciou essas palavras, um sacerdote do templo atravessou o pátio e veio até nós. Filho, disse-me, estive observando seu rosto serenamente iluminado durante horas de meditação. Vi a chegada de seu grupo pela manhã e senti o desejo de guardar bastante comida para seu almoço. É contra as regras do templo alimentar aqueles que não fizeram pedido antecipado, mas abri uma exceção para você. Agradeci, agradeci e olhei diretamente nos olhos de Satish. Ele corou de emoção, abaixando o olhar em mudo arrependimento. Quando nos serviram uma lauta refeição, que incluía mangas fora da estação, reparei que o apetite de meu cunhado era escasso. Ele estava confuso, profundamente mergulhado num oceano de pensamentos. Na viagem de volta para Calcutá, Satish, com expressão mais suave, às vezes me dirigia um olhar de súplica. Todavia, desde que o sacerdote aparecera e nos convidara para o almoço, como em resposta a seu desafio, Satish não havia dito uma só palavra. Na tarde seguinte, fui fazer uma visita à minha irmã. Ela me saudou muito afetuosamente. Querido irmão, exclamou, que milagre! Ontem à noite meu esposo chorou abertamente diante de mim. Amada deve, disse ele, deve, a que brilha. Deusa, a que brilha. Amada deve, disse ele, sinto-me feliz mais do que é possível expressar, porque o plano reformador de seu irmão operou uma transformação. Vou desfazer todo o mal que já fiz a você. A partir dessa noite, usaremos nosso grande dormitório
unicamente no lugar de adoração. Sua saleta de meditação será nosso quarto de dormir. Lamento sinceramente ter ridicularizado seu irmão. Pela vergonhosa maneira como eu vim agindo, vou me punir não falando como Kunda até haver progredido num caminho espiritual. Daqui por diante, buscarei profundamente a Mãe Divina. Algum dia, sem dúvida, hei de encontrá-la. Anos mais tarde, em 1936, visitei Satish em Nova Delhi. Fiquei incrivelmente feliz ao perceber que ele estava muito adiantado em autorrealização e que fora abençoado com uma visão da Mãe Divina. Durante minha estada em sua casa, notei que Satish passava secretamente a maior parte das noites em meditação profunda, embora sofresse de grave moléstia e trabalhasse durante o dia em seu escritório. Veio-me o pensamento de que a vida de meu cunhado não seria longa. Roma deve ter lido meu pensamento. Querido irmão, disse ela, estou com saúde e meu marido está doente. Contudo, desejo que você saiba, como dedicada esposa hindu, serei a primeira a morrer. Logo partirei. Se acredita que uma esposa indiana e com desenvolvimento espiritual morre antes do marido, morre servindo. Logo partirei. Surpreendido por suas palavras de mau presságio, senti, entretanto, seu fervão de verdade. Eu estava nos Estados Unidos quando minha irmã faleceu, cerca de 18 meses depois de sua previsão. Meu irmão mais jovem, Vishnu, deu-me posteriormente os detalhes. Homi Satish estava em Calcutá no dia da morte de nossa irmã, contou-me Vishnu. Naquela manhã, ela vestiu seus trajes nupciais. Por que esta roupa especial? Perguntou Satish. Este é o meu último dia de serviço para você na Terra, respondeu Roma. Pouco depois teve um ataque cardíaco. Como seu filho corresse para buscar auxílio, ela disse: Filho, não me deixe. É inútil. Irei partido antes que o médico chegue. 10 minutos mais tarde, segurando os pés de seu esposo em reverência, Roma abandonou conscientemente o corpo, feliz e sem sofrimento. Satish isolou-se muito depois da morte de sua esposa, continuou Vishnu. Um dia, ele e eu olhávamos uma fotografia em que Roma sorria. Por que sorri? Satish exclamou repentinamente, como se sua esposa estivesse presente. Pensa que foi esperta em ir antes de mim? Provarei que não pode permanecer muito tempo longe de mim. Logo estarei com você. Naquela época, apesar de Satish ter se restabelecido inteiramente de sua doença e gozar de excelente saúde, morreu sem causa aparente pouco depois de seu estranho comentário diante da foto. Assim, profeticamente, ambos se foram, minha amada irmã Roma e seu esposo Satish, transformado em Dakshineswar, de um homem mundano como tantos outros, num santo silencioso. Respira profundamente, fecha os olhos, deixe com que essas palavras façam sentido em seu corpo, em seu coração.
Respira profundamente e abre os olhos devagar. Oi, Adelídia. Ai, ai. E esse capítulo falando A falou morte, hein? sobre as visões, né? Que meditação. É, Estou 5 horas no sol escaldante. não, né? Meu Deus. Depois aí teve aquela E, visão, que já é a segunda vez que ele fala, né? Primeiro ele falou lá com um monge, né? A primeira vez lá, uhum, de ver, né? Um mundo muito distante, as paredes são transparentes, né? Interessante, muito interessante. Ele lê o pensamento, né? Das pessoas que ele olha. uhum, Então é tudo muito como se realmente tudo que a gente conhece, né? Não é real, né? São construções uhum. da mente. Mas depois ele começa a falar lá ah, um Do cunhado incrédulo, né? pédoculo Ele, incrédulo, né? Que também ele já contou uma história assim, né? Que também foram num lugar lá e eles receberam também comida, né? Inesperadamente, né? E Tem foi- gente que é igual Santo Agostinho, né? Precisa ver para crer, né? Quanto não acontece um fato mesmo assim real, palpável, a pessoa não acredita, né? é, Foi, foi o que aconteceu com o cunhado. daí ele se transformou, né? E É, daí fala do problema de cardíaco, né? E a mulher que estava boa morre, o marido fica, é, né? E uhum, é interessante, né? E depois o marido também, que é até sarado, e daí resolve ir atrás da esposa, né? aí acho que veio talvez aquele arrependimento, né? De ter chateado muito ela, né? Porque ele ficava fazendo crítica, né? É, Dela, das imagens dela, do santuário dela lá, né? Ele criticava muito, né? Depois ele transformou. Foi bom, porque deu tempo ainda de transformar, né? sim. Dele se modificar. É, Ele desencarnou já porque foi pedido, né? entendendo. Foi um pedido especial É, lá que para ele é, que ele mudasse, né? Foi pedido para lá para a mãe divina, coitado. Que ela, ela pediu, né? E muitas pessoas, ele viu o sofrimento da irmã, né? é, e muitas pessoas nascem, vivem e morrem sem ter, né? Essa crença, né? Esse Uhum. sentimento, né? Que ainda é bastante gente, né, Delida? Ixi, É, bastante gente. Mas tá bom. uhum. Tá bom. Então vamos aí para o nosso dia, né? Vamos fazer faxina, então limpar a casa. Vamos aí para Então, os afazeres. então tá bom. Delida. Beijo, Obrigada, viu? Tá, gratidão. obrigada.